Tem uma coisa que a reforma tributária está causando é dúvida. As pessoas estão com dúvida se o que vai mudar é isso ou é aquilo, se essa informação é verdade ou não. E junto com isso, né, junto com a reforma tributária, a gente tem toda sorte de blogueiro, influencer, entre muitas aspas, professor, dizendo por aí absurdos, falando coisas que às vezes são mentira, às vezes são exageros, às vezes é uma parte da verdade. E todo dia me mandam aqui no YouTube ou ainda no Instagram perguntando: Caio, isso aqui é verdade, não é? Caio, é isso mesmo? Você já viu isso aqui? Pois bem, então eu resolvi oficializar através de um quadro, através de um programa aqui no nosso canal que eu vou batizar de Não Caio Nessa. Então esse é o primeiro episódio desse novo quadro em que eu vou comentar, criticar ou elogiar, não importa, mas eu vou comentar esses posts que aparecem, esses vídeos que aparecem aí pela internet, para ver o que tem ali de real e o que, porra, não dá para cair nessa, porque né, é um blá blá blá, é uma mentira, é uma distorção da realidade. Beleza? E para começar em grande estilo, eu preparei aqui um post, olha só de quem? Da nossa querida Receita Federal. Pois é. Então eu vou abrir aqui do lado um post da Receita Federal no Instagram. Tá? Olha aqui, ó. Estou aqui com o perfil da Receita Federal, né? Foi publicado junto com o Gov, inclusive, né? Então ó, a gente vai abrir aqui, ó. Né? Tá aqui, ó. Né? Foi publicado pela Receita Federal, pelo EBC, pelo canal Gov. Vamos dar uma olhada nisso aqui e eu vou comentar, né, o que faz sentido e o que, porra, não dá para cair nessa, né? Não temos que levar a coisa mais a sério. Beleza? Então, olha só. Vamos lá. Estão dizendo pra gente o seguinte, ó, atenção para não cair em fake news, é falsa informação de que todo proprietário que aluga por temporada pagará um novo imposto imediato sobre o aluguel em 2026. A equiparação do aluguel por temporada, quando de até 90 dias, né, quando ela se equipara à hotelaria, só vale para quem é contribuinte de IBS-CBS. Uma pessoa física só se torna contribuinte se possuir mais de 3 imóveis e receita anual de aluguel acima de 240 mil. É isso que dizem para gente. Aqui tem, né, a imagem bonitinha, não é verdade, né? Que a equiparação é só, né, temporada, só vale para quem é contribuinte. Parará, muito bem, muito bonitinho, né? Qual a verdade? Qual é a verdade? Vamos ver qual é a verdade. A carga tributária do setor cai, com isenção até R$ 600, redução de até 70% de alíquota e menos imposto que hoje, PIS e COFINS, para pessoa jurídica. E aí? Vamos ter que fatiar esse negócio, porque tem um monte de assunto interessante aqui. Tá? Vamos tratar a reforma tributária com a seriedade que ela merece? Então, beleza. Essa primeira imagem aqui não tem nem muito o que falar, é isso aí, beleza, né? Não é verdade, tá chamando a atenção. A equiparação do aluguel por temporada, de até 90 dias, a hotelaria, só vale para quem é contribuinte de IBS-CBS. Parte disso é verdade, né? Parte disso é verdade. A equiparação do aluguel de curta duração, ou seja, de até 90 dias, à hotelaria, só vale para quem é contribuinte de IBS-CBS. Explico. Vamos lá. Se você aluga imóvel, né? Se você é uma pessoa física que aluga imóvel, você pode ser tratado como contribuinte, tá? Então, assim, primeiro, se eu alugo imóvel, eu sou pessoa física, primeiro eu tenho que ver se o meu aluguel me coloca na condição de contribuinte de IBS-CBS. Beleza, isso está certo. Então eu vou olhar lá, ó, meu filho, quando que uma pessoa física se torna contribuinte por alugar imóvel? Artigo 251 da Lei Complementar 214. Você vai olhar o ano anterior e vai ver se eu tenho mais de 240 mil de receita de aluguel, isso é atualizado pelo IPCA todo mês, já não é mais 240 o número, e esses mais de 240 mil gerado por mais de 3 imóveis distintos, 4 ou mais, portanto. Beleza, essa parte está certa. Outra situação é quando a pessoa física
aluga imóvel e ao longo do próprio ano ela tem mais de 288 mil de receita de aluguel, independente da quantidade de imóveis. Então veja, nisso a Receita Federal, o Gov, ele já omite uma outra situação. Ao longo do próprio ano, mesmo que seja um único imóvel, 2 imóveis, 3, ou seja, mesmo que seja menos do que a quantidade, né? Não se olha a quantidade de imóveis. Dentro do próprio ano, se a sua receita de aluguel superar em 20% o limite que foi falado na regra anterior, então 240 mais excesso de 20% dá 288. Né? Na verdade, como é atualizado pelo IPCA, isso já subiu também. Beleza, então pode ser que eu me torne contribuinte. Mas até aí, tudo bem, vamos dar uma moral para a véia do Gov? Vamos dar uma moral para a Receita Federal? Ela falou, olha, essa equiparação do aluguel por temporada à hotelaria realmente só vale para quem é contribuinte. Nisso está certo. Tá? O artigo 253 da Lei Complementar 214, principalmente com a nova redação dada pela Lei Complementar 227, de fato, se a gente está falando de aluguel, primeiro eu tenho que me tornar contribuinte pelas regras do artigo 251, para depois esse meu aluguel ser tributado como se fosse hotelaria. Até aqui está certo. Só que tem uma parte que eles não estão querendo. Existe uma dúvida, existe uma insegurança, existe um risco que ninguém está falando desse negócio. Que é o seguinte, mas e se você não for tratado equiparado à hotelaria, mas sim for tratado de fato como hotelaria? E isso é um problema sério. Tá? Eu vou abrir com você aqui a Lei Complementar 214, Lei Complementar 214. Ah, Caio, mas eu não sou contador, eu não preciso ficar vendo lei. Assim, eu vou interpretar junto com você. Fica tranquilo, você vai entender do que eu estou querendo falar. Tá? Qual que é o ponto? Em determinado momento, o legislador definiu para a gente o que é hotelaria. Tá? E aí eu quero mostrar isso aqui para você. Vem comigo. Para efeitos dessa lei aqui, considera-se serviço de hotelaria o fornecimento de alojamento temporário, bem como de outros serviços incluídos no valor cobrado. E tá falando assim, beleza, se forem unidades de uso exclusivo dos hóspedes no estabelecimento destinado a essa finalidade, isso aqui tá caracterizando um hotel. Tá, beleza, né? Então a hospedagem em unidades dentro de um hotel é hotelaria, legal. Só que diz aqui o seguinte, que também é considerado serviço de hotelaria o fornecimento de alojamento temporário em imóvel residencial mobiliado, ainda que de uso não exclusivo dos hóspedes. Opa, então peraí. O conceito de hotelaria, pensa comigo assim, ó, eu tenho um apartamento mobiliado que eu alugo no Airbnb. Eu tenho um apartamento mobiliado, uma casa mobiliada, ou seja, um imóvel residencial mobiliado, que eu alugo um quarto, né? Seja no Airbnb, seja diretamente com a pessoa. Isso é considerado, por esse dispositivo, serviço de hotelaria. E aqui é um ponto que em lugar nenhum se fala. E veja, a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS, se quisessem, já poderiam ter resolvido essa parada. Publica um ato interpretativo. Publica um ato em que eles estão interpretando. Não. Realmente, de fato, é só desse jeito. Né? Quem aluga imóvel não será tratado como hotelaria, a não ser nessa condição. Porque post, meu irmão, post no Instagram não é ato normativo. Isso não dá segurança jurídica para ninguém. Aí não pode contar com o ovo no cu da galinha. Esse que é o bom português. Não é verdade? Então, assim, existe o risco de daqui a pouco o fisco olhar para ele e falar assim, olha, meu filho, tu é uma pessoa física, não é? Ah, sou. Você não está exercendo habitualmente uma atividade? Tô. Você está recebendo, e aí são coisas que estão na lei complementar, tá? O que eu estou falando aqui é um compilado do artigo 3º
do artigo 21, do artigo 26 e do artigo 278 da Lei Complementar 214. Tá? Isso tudo tem fundamento, que é o seguinte: meu filho, tu não é uma pessoa física que está fornecendo habitualmente hospedagem nesse seu apartamento, nesse quarto, nessa coisa aí? Ah, sou. Se você é uma pessoa física habitualmente fazendo um fornecimento e você tiver uma receita que seja superior ao do nanoempreendedor, parênteses, nanoempreendedor é a pessoa física que tenha uma receita, um faturamento superior à metade do limite do MEI. Então, no momento que esse vídeo é gravado, a gente está falando de o MEI tem um limite de 81 mil, então metade disso é 40.500. Então, se você tiver uma receita, enquanto pessoa física, se tiver uma receita de mais de 40.500 por ano de uma atividade feita habitualmente, o fisco tem todos os dispositivos de lei para dizer: você é uma pessoa física que será tratada como contribuinte de BS-CBS. Ponto. Então a grande questão aqui é o seguinte, beleza, pelo aluguel, primeiro eu tenho que seguir aqueles quesitos ali. Mais de 240 mil com mais de 3 imóveis, ou mais de 288 mil de receita de aluguel dentro do próprio ano. A gente tem esses quesitos. Ok. Para só depois a locação ser equiparada tributariamente à hotelaria. Mas quem me garante que o fisco não vai olhar para essa pessoa e dizer o seguinte: olha, você como pessoa física que hospeda habitualmente, isso aí não é aluguel, isso aí é hospedagem. Então você se torna contribuinte de BS-CBS, não tem nada a ver com aluguel, é hospedagem. E fica a dúvida, qual é a linha entre aluguel e serviço de hospedagem, de hotelaria, considerando esse conceito da própria lei? É aí que está a insegurança e está meia verdade que vira mentira. Porra, eu não caio nessa. Eu não caio nessa. Eu sei exatamente o que eles estão querendo aqui. Eles estão querendo vender uma tranquilidade que, na verdade, não é para a gente ter. Não pode, né, ter esse nível de ingenuidade. Então, isso aqui, não dá para cair nessa. É metade da coisa, né? Quem é pessoa física só se torna contribuinte, né, mais de 3 imóveis. Já vimos que meia verdade. Tem outra condição aí. Qual é a verdade? E aqui, né, vamos avançar nesse negócio. Qual é a verdade? A carga tributária do setor cai com isenção até R$600. O que ele está falando aqui? Ele está falando do redutor social. Redutor social existe? Existe. A gente tem vídeo no canal aqui, inclusive, tá? Falando sobre o redutor social. Detalhe, o redutor social ele só vale para o aluguel, para a hotelaria não. Então, se você se tornar contribuinte de BS-CBS, ou se você, por CPJ, já é contribuinte de largada, se o teu aluguel é de até 90 dias, ou seja, de curto período, você não é tributado como aluguel, você é tributado como hotelaria. E a hotelaria não tem direito a usar o redutor social, que também não se chama isenção, é diminuição, é abatimento da base de cálculo. Tá? São coisas diferentes. Então, de fato, se eu tenho um aluguel de R$1.000, que é para um imóvel residencial, para moradia, eu vou poder abater R$600 da base de cálculo. Mas se eu estou falando de aluguel de até 90 dias ininterruptos, ou seja, de curta temporada, de curto período, short stay, como o mercado costuma chamar, esse cara não pode usar essa redução de base de cálculo. O redutor social não se aplica para ele. Tá? Então a gente tem que deixar isso aqui. Qual é a verdade? É meia verdade. Porque não é exatamente uma isenção, a redução de base de cálculo, e nem todo mundo vai poder utilizar. Redução de 70% da alíquota. Beleza, isso é verdade. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, uma pessoa física, vamos lá, uma pessoa física, ela hoje se aluga, só paga IRPF. Com a reforma tributária, se a pessoa física não for contribuinte, ela continua pagando só IRPF. Se a pessoa física se tornar contribuinte, além de pagar IRPF, ela também vai pagar IBS-CBS. Ou seja, certamente é um aumento de carga tributária final. A alíquota é reduzida em 70%. Tudo bem.
Vamos imaginar, porque a gente não tem alíquota ainda, né? O governo ele é tão transparente que ainda não se definiu a alíquota final de IBS-CBS. Mas tudo bem. Vamos imaginar um cenário de 28% de alíquota. De fato, se você aluga imóvel, você reduz em 70%. Então você vai pegar os 28 e multiplicar por 0,3. Eu vou fazer essa conta aqui porque eu não sou bom de cabeça, né? Então eu não vou passar vergonha aqui com você na premiere, no lançamento do nosso quadro. Então 28 vezes 0,3 dá 8,4. Ah, reduziu. Tudo bem, reduziu em relação aos 28. Só que, porra, eu pagava só IRPF, agora eu vou pagar IRPF mais esses 8,4. Outro detalhe, se é aluguel de curta temporada, equiparando a hotelaria, não aplica a redução em 70%, aplica a redução de hotelaria. E a redução da hotelaria é de 40%, não é 70%. Então, veja, no aluguel de longo prazo, os 28% vira 8,4%. Agora, se eu pegar os 28 vezes 0,6, 16,8. Então, no aluguel, realmente reduz em 70, vira 8,4. Se equiparar a hotelaria, ou se for tratado diretamente como hotelaria, os 28 viram 16,8. Tá? Então, essa redução de 70% da alíquota, bem, não significa carga tributária do setor diminui. Até que tem uma coisa errada aqui. Até porque, ó, menos imposto que hoje, PIS e COFINS. Mais ou menos. Porque veja, né, se eu sou uma pessoa jurídica, vamos pensar assim, ó, eu sou uma pessoa jurídica, então eu pago hoje PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Aluguel de imóvel não paga ISS nem ICMS, certo? Com a reforma tributária, pensando aí numa escala, e a gente tem, aqui no canal a gente tem vídeo falando sobre o cronograma de 2026 até 2033 para a implantação da reforma tributária do consumo. Vale a pena assistir. Mas o fato é, no final dessa transição, vai deixar de ter PIS, COFINS, ICMS e ISS e vai passar a ter IBS e CBS. Só que olha que curioso, o aluguel paga PIS e COFINS, hoje em dia no lucro presumido, que é onde 99% das empresas que alugam imóvel estão, tu paga 3,65% de aluguel, de PIS e COFINS sobre a receita de aluguel. Deixa de ter os 3,65% e passa a ter 8,4%. Como assim é menos imposto? E no caso do serviço de hotelaria, tem PIS e COFINS, 0,65, né, 3,65% de PIS e COFINS, e tem o ISS, que varia de 2% a 5%. Vamos considerar o cenário pior de todos, 5%? Então, né, 5 mais o 3,65, o aluguel pagaria 8,65. E ele vai pagar 16,8. Onde que isso é menos imposto do que hoje? Ah, mas aí tem os débitos e os créditos. Tudo bem, só que o crédito eu também pago. O crédito não é benefício nenhum. Eu já paguei isso dentro das minhas compras. Isso não reduz carga tributária de ninguém, só diminui desembolso. Mas é uma conversa para outro momento também, para a gente não deixar esse vídeo aqui muito longo, tá? Veredicto, vamos lá. Qual é a verdade? A verdade, meus amigos, é que a Receita Federal e o Gov ou não tiveram paciência, ou não tiveram interesse, ou não tiveram coragem, mas não disseram exatamente a verdade e eu não caio nessa. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Considere se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar joinha, compartilhar, comentar e manda aí para mim. Qual outro vídeo, post por aí? Não precisa ser do governo, tá? Não vamos tacar pedra só numa pessoa, né? Vamos criticar aos olhos da legislação tudo que tem sido publicado aí pela internet, né? E dizer, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui é bom, isso aqui é verdade, ou não dá para cair nessa e tem caô nessa história. Beleza? Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.